Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. O capítulo de número 4, versículo 39. E ele, levantando-se, repreendeu os ventos e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e houve grande bonança. O capítulo de número 5, versículo de número 8. Porque Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Capítulo 5 ainda, versículo 34. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre desse teu mal. Como é bom estar com vocês. Queridos, nós estamos trabalhando sobre o tema livres. Ontem falamos sobre as verdades que nos libertam, as verdades que nos tornam livres. E nos capítulos 4 e 5 do Evangelho segundo escreveu Marcos, nós temos registrado histórias de livramento. Jesus se revelando o libertador. Lucas repete esses livramentos operados por Jesus e repetidos em Lucas, sendo ele médico, doutor. Obviamente tem mais detalhes, mas Marcos é o evangelho da ação, é onde se registra poucas pregações de Jesus e mais ações de Jesus. É também o evangelho da ação rápida, porque o que você mais lê em Marcos é: e logo Jesus foi, logo Jesus fez. O capítulo de número 4 e 5 de Marcos vai nos trazendo revelações lindas, quando Jesus havia acabado de ensinar, e no versículo 35 ele deu uma ordem aos discípulos e ao mesmo tempo um convite. É um convite altruísta. Jesus ordena e debaixo dessa ordem está a garantia da sua presença. Ele diz aos discípulos: passemos para o outro lado. Jesus não tinha o ministério como uma pedra fixa. O ministério de Jesus é como a flecha na aljava de Deus, lançada para onde o Pai o enviasse. Jesus praticava o evangelho urbano. Jesus não praticava o evangelho templocêntrico, que é o templo no centro, mas as pessoas eram enxergadas por Cristo mesmo à distância. Então Jesus entra no barco com um propósito para chegar nas terras de Gadara. Quando Jesus diz aos discípulos: passemos para o outro lado, ao mesmo tempo que ordena e garante sua presença, Jesus também garante a chegada do outro lado. Ele só não garante paz na viagem. Ele garante que eles devem ir
ele garante que ele está junto, pois ele diz passemos, ele não diz passai, mas ele não promete facilidade, ele não promete viagem tranquila, e isso é evangelho. Se isso te frustra, sinto muito, mas isso é evangelho. Evangelho não nos é garantia de viagem sem luta. Evangelho é viagem perigosa. Evangelho é felicidade, mas não é facilidade. No meio da viagem, diz a Bíblia que, versículo 36, a multidão foi despedida e Jesus, assim como estava, entra no barco. E o 36 diz, havia com ele o quê? O barco. Havia com ele também outros pequenos barcos. Ou seja, quando Jesus entra no barco com os discípulos do jeito que estava para chegar do outro lado, quando o barco começa a se mover, as pessoas que tinham barcos menores começaram a entrar em seus barcos e começaram a seguir o barco que Jesus estava. Apesar da tempestade, apesar da dificuldade, apesar da ordem difícil, apesar da garantia de que a viagem não será tranquila, você precisa entender que você não pode desistir, você não pode desviar, você não pode abrir mão da chamada, porque tem barquinhos seguindo o seu barco. Tem gente se inspirando em você, tem gente aprendendo com você, tem gente observando você. Se o pai parar, a mãe não pode parar. Se a mãe parar, o pai não pode parar, porque seus barquinhos te observam. A liderança não pode parar, ainda que alguns liderados parem. Nós, como ministros de Deus, como igreja de Deus, não podemos desistir por causa das tempestades da vida, porque todos nós que estamos aqui temos barquinhos que nos observam, temos barquinhos que nos seguem, ainda que você não saiba, o mundo te observa. Ainda que você não saiba, seus filhos te observam. Ainda que você não saiba, quem te ouve pregar, quem te ouve cantar, quem te ouve se arrumar para ir à igreja, quem te ouve dizer, sou serva de Deus, sou servo de Deus, está aprendendo com a sua fé, está aprendendo com o seu barco. É por isso que Jesus não vai deixar o seu barco afundar. É por isso que Jesus não vai deixar você retroceder no meio da viagem, da navegação. Versículo 37 diz, levantou-se uma grande tempestade de vento e lançava as ondas para dentro do barco, de tal modo que o barco se enchia de água. Isso é assustador, porque enquanto o vento sopra e as águas se embravecem do lado de fora, normal, o barco balança porque é açoitado pelas águas exteriormente. Mas é quando as águas se tornam internas que se torna perigoso, porque além de estar balançando para lá e para cá, o barco agora está mais pesado e tem a possibilidade de ainda mais perder o equilíbrio, e quem está controlando a navegação perdeu o controle do mesmo. É quando as águas se tornam internas, é quando o diabo percebe que me atinge daquela forma. A gente não pode dar água para Satanás, a gente tem que matá-lo de sede. Diz a Bíblia que quando exércitos inimigos cercaram o reinado de Ezequias, ele mandou tampar as fontes para que os inimigos não invadissem as águas e não bebessem, para ter força para lutar contra o povo de Deus. Um outro exemplo que eu te digo para não deixar as águas entrarem no barco é você não ficar expondo suas fraquezas, seus segredos, principalmente através do Facebook. Quando parece que todo mundo quer saber da sua vida, e parece que quer mesmo, mas na maioria das vezes é a gente que quer abrir tudo da nossa vida através das redes sociais. Quando estou triste, quando estou alegre, quando estou de luto, quando estou desistindo, quando estou depressivo, ou quando quero dar indireta para alguém, quando sou covarde. Nós precisamos entender que é preciso fechar algumas portas da nossa vida, do nosso barco, algumas brechas. Eclesiastes diz, abrindo-se a brecha dos muros, entra-se a serpente. Ezequiel capítulo 22, o Senhor disse, procurei dentre eles alguém que tapasse a brecha no muro e não encontrei. Salomão disse, eu fico maravilhado com muitas coisas, e uma das coisas que eu me maravilho é o caminho da serpente sobre a rocha.
E se você se perguntar por que Salomão fica maravilhado sobre o fato da caminho da serpente sobre a rocha, ou seja, a serpente passar sobre uma pedra. Por quê? Porque ele observa que a serpente passa pela pedra, mas ela tem um costume de, por onde ela foi, voltar. E ele observou que a serpente na ida passou por cima da rocha, mas na volta ela não conseguiu passar pelo mesmo caminho. É por isso que ele diz: o caminho da serpente por cima da rocha me maravilha. Por quê? Porque quando ela passa pela areia, ela deixa rastro, então ela volta pelo mesmo caminho. Mas quando ela passa pela rocha, ela não consegue deixar rastro, aí ela se perde. Aleluia. Você não pode deixar as águas se tornarem internas. Você não pode ficar revelando qual é o ponto fraco, a não ser que seja para Jesus. Você não pode ficar expondo suas fraquezas, seus erros, suas falhas, porque é através dessas gretas, dessas brechas, que as águas se tornam internas. Seu barco se torna pesado e você cansada, você cansado. A Bíblia nos chama de pedras vivas. Somos rochas. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 28, que Jesus virá segunda vez sem pecado, ou seja, não assumirá mais pecado de ninguém, não morrerá mais, morreu apenas uma vez. Ele virá agora simplesmente para aqueles que esperam a sua salvação, a igreja. Mas ele não vem para morrer de novo, ele não vem para sofrer pela serpente de novo. Assim somos nós. Não podemos permitir que a serpente deixe rastros. Não podemos deixar brechas abertas para que as águas não nos invadam. Você não pode assimilar para si. Ainda falando de redes sociais, tem gente que se definem por aquilo que dizem. Se disser que é feia, pronto, ela é feia, não se olha mais no espelho. Se disser que não presta, pronto, ele se acha imprestável. Se disser que ele é o pior, pronto, ele é o pior e não há ninguém que arranca isso da cabeça dele. São águas que se tornaram internas. Mas eu quero que você creia que antes que essas águas entrassem no seu barco, Jesus já estava aí. Mesmo calado, mesmo em silêncio, mas ele já estava aí. Quando as águas começaram a entrar no barco, de modo que já se enchia, você está se enchendo daquilo que dizem, porque você está vazio daquilo que Deus disse. E quem tem ouvido para a palavra de Deus não perde tempo dando atenção ao que o diabo diz. Quem dá ouvido ao que o Senhor diz, quem se enche daquilo que ele disse. O que foi que ele disse? Passemos para o outro lado. Ele está dizendo: eu estou no barco e a gente vai chegar lá junto, apesar das águas. Mas os discípulos se esqueceram disso. Quando viram que o barco está se enchendo de água, que o barco está pesado, aí eles desesperaram no versículo 38. E Jesus estava na popa dormindo, e disseram, o despertaram: mestre, não te importa que pereçamos? Está todo mundo preocupado e Jesus dormindo. Porque o que me atinge não atinge Jesus. Então o que é que eu faço, pastor? Fica nele, descansa nele. Aí, mestre, não te importa que pereçamos? Ele se levantou e repreendeu o vento. E disse ao mar: cala. Tem gente que não pega. A questão é que a natureza reconheceu a voz do Criador, coisa que a gente tem dificuldade para reconhecer. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por quê? O interesse do Espírito era a terra que estava no meio das águas. Pedro disse que das águas a terra foi tirada. A terra é mais água do que terra.
Terra é o planeta azul. O Espírito se move sobre a face das águas, preparando a terra para receber o haja de Deus. O Espírito se move sobre as águas, preparando a terra para receber o haja de Deus. Então a natureza sempre teve sensibilidade para reconhecer a voz do Criador. Por quê? Porque o Espírito agiu sobre as águas, preparando a terra. Haja luz, haja planta, houve planta, haja peixe, houve peixe, haja estrela, houve estrela, haja expansão, houve expansão. A natureza sempre teve facilidade para obedecer. Por quê? Porque o Espírito agiu sobre a face das águas para chegar na terra. Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que Balaão, homem, profeta, desobedece, e a jumenta consegue discernir que tem um anjo. É que os animais discernem a hora de entrar na arca. A Bíblia não diz que Noé foi buscar os animais. A Bíblia diz: os animais vieram à arca. E os outros que se sentiam mais inteligentes que os animais pereceram. E os animais obedeceram entrando na arca. Acabe, Jezabel, que é rei e é gente no trono, quer matar Elias. Corvo obedece à voz de Deus e leva sanduíche para o profeta. Jonas desobedece à voz de Deus. O vento e o mar obedecem e balança o navio. A boboreira nasce, o bichinho nasce. O peixe grande obedece à voz de Deus. Até os animais de Nínive jejuaram e Jonas desobedece. Os discípulos demoraram 3 anos para aprender o princípio da obediência. Enquanto Jesus ergue a voz e diz: vento, sai fora. Mar, cala. Por quê? Porque o Espírito agiu sobre a natureza. Eu te digo, a evidência de que o Espírito Santo age na sua vida não é pular, não é entrar no reteté, é obedecer. Agora, por que ele não repreende o mar? Ia fazer um buraco, o barco ia bater, ia quebrar, morrer todo mundo. Ele repreende o vento, porque é o vento que deixa o mar enfurecido. Só quem estava aqui ontem. Por que ele repreende o vento? Porque o vento é a fonte que traz o problema. Se repreende o vento, diz a Bíblia, ó o que está escrito. Cadê, meu Deus? Estou no 2, é 4. E diz a Bíblia: cessou o vento e houve grande bonança. Porque tem gente que olha para o mar bravio e está esquecendo do vento. Ele repreende o vento para acalmar o mar. Tem que tirar o pecado para parar de temer a consequência. Só teme a consequência quem está na prática do pecado. Por isso que Jesus veio resolver a questão do pecado. Porque quem vence o pecado não está debaixo da consequência, está na graça, está cheio do Espírito, está guardando o toque da trombeta. Então o vento traz o problema, ele repreende a fonte do problema. Por favor, eu vou profetizar na sua vida, já que eu tenho o nome de Eliseu mesmo. Eu vou profetizar na sua vida. Levanta a mão, pelo amor de Deus, meu Jesus do céu. Deus não vai tocar no problema, vai tocar na fonte do problema. Aleluia! Porque Ele é sábio, Ele é a própria sabedoria. Repreendeu o vento, houve grande bonança. E houve o que? Livramento. Livrou os discípulos do desespero, livrou os discípulos da morte, livrou o barco de naufragar por causa da presença dele. Você só será livre de verdade se tiver a presença dele. Foi a presença dele, foi a ordem dele que operou o livramento. Agora, por favor, perceba. Se o vento sopra em meio a uma viagem, você está dentro do barco, eu te pergunto, sente medo, sim ou não? Sim. Mestre, não te importa que pereçamos? Ficaram com medo. Ficaram com medo de quê? Da tempestade fora do barco. Agora olha o versículo 41. E ficaram com grande medo. Que hora? Quando Jesus acalmou a tempestade. Mas peraí, medo por quê se a tempestade acalmou? No versículo 38 eles estão com medo. Medo de quê? Da tempestade fora do barco, do vento que está soprando cada vez mais, da tempestade ali que está balançando o barco. Ok,
Mas estou perguntando, responde. Mas Jesus não repreendeu o vento? Sim. Não acalmou o mar? Sim. E a Bíblia diz no 41: e ficaram com grande medo da tempestade, do vento, do mar bravio, se tem medo. Da tempestade fora do barco, se tem medo. Do Cristo, que acalma a tempestade dentro do barco, se tem grande medo. Pegou não, eu sei. Sabe por que a gente assusta? Porque a nossa geração nos apresenta um Cristo legal. Jesus é top, velho. Jesus é maneiro. É maior legal, pô. Vem pra cá, velho, tu vai gostar. É de boa ser crente. Vem. O Cristo dentro do barco é mais terrível do que a tempestade fora do barco. Não há livramento, não é livre quem não tem uma noção bíblica do Cristo bíblico. Ele é Deus terrível, temível, digno de honra, toda exaltação. Não apresentam um Cristo Senhor. Os discípulos tiveram grande medo e disseram: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia. Aleluia. Fala para alguém: respeita Jesus mais um pouquinho, fala. Presta atenção. Chegaram ao outro lado. Que outro lado? Do versículo 35. Passemos para o outro lado. Capítulo 5. Chegaram do outro lado. A viagem não é tranquila, mas a chegada é garantida. Fica no barco que a gente vai chegar lá. Mas pastor, esse barco balança demais. Pois é. Mas pastor, tem muita luta. Pois é, o barco da igreja é assim, o barco do evangelho é assim. Mas é só nele que você chega seguro do outro lado. Chegaram. Onde? Na região dos Gadarenos, terra de Gadara. Quando Jesus saiu do barco, imediatamente veio ao seu encontro, procedente dos sepulcros, um homem com espírito imundo. E onde ele habitava? Nos sepulcros. O diabo é terrível. Temos duas ilegalidades aqui. A primeira ilegalidade é um homem que mora no cemitério. Ele tinha que estar em casa. A segunda ilegalidade é demônio morando no homem. Porque o demônio tem que morar em homem nenhum. O homem veio de Deus para ser cheio de Deus. E aí, irmão, esse é o perfil de alguém fora do corpo de Cristo. É uma prefiguração dos homens de hoje. Amam sepulcros, não amam ficar em família. É o tipo de gente que quando está fora de casa tem prazer, quando chega em casa não tem prazer em família. O diabo faz isso, tira as pessoas e dá às pessoas o prazer de estarem em casa. E aí os prende nos sepulcros, que é onde diz a Bíblia, ele se feria com pedras. As boates da vida, os bares da vida, os prostíbulos da vida, os clubes noturnos. E quem não tem família e habita nesses sepulcros é gente violenta. É gente que está dando acesso a demônios para a vida dele. E o versículo 3 diz que ninguém com cadeias conseguia prendê-lo. Era o máximo.
máximo que poderiam fazer, prendê-lo com correntes. Mas quebrava as correntes, possesso de demônios. Diz o versículo 4: preso com grilhões e cadeias, mas as cadeias foram despedaçadas, os grilhões destroçados, ninguém podia domá-lo. Versículo 5 diz que de dia e de noite andava gritando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. As drogas são pedras com as quais os homens ferem a si mesmos. O álcool. O versículo do número 6 diz que quando viu Jesus ainda de longe aquele homem, mesmo demônios possuindo sua mente, que afeta a alma, o espírito dele estava livre. Porque o ser humano é a alma que tem corpo e espírito. Quando Deus sopra no homem, a Bíblia diz: e o homem se tornou alma vivente. Então perceba que o diabo consegue afetar o corpo dele. Os demônios conseguem afetar a mente dele. Mas perceba que apesar disso, o espírito dele ainda estava ali dentro. E essa é a parte no homem que demônio não toca. Só Deus tem acesso ao espírito do homem. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, que a santificação é feita em espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito, é espírito, alma e corpo. Por quê? Porque no novo nascimento, quando a pessoa recebe Jesus como único Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar onde? No espírito dela. O Espírito Santo entra no espírito do homem. A partir do espírito do homem se começa o processo da santificação, que passa pela sua alma e para o seu corpo. Então, aquele homem tem demônios que o atormentam? Tem demônios que quebram grilhões? Tem. Mas quando o Deus encarnado pisa o pé no chão de Gadara, o espírito do homem sente a presença. E nessa hora não há demônio que impeça, porque há uma comunicação entre o espírito do homem e o próprio Deus. Aleluia! E ali estava chegando o Deus encarnado. Por isso que João 4 diz que a gente adora por isso que João capítulo 3 diz que nascer de novo é nascer do Espírito. É a ação do Espírito Santo no espírito do homem. Quando Deus encarnado coloca o pé para fora do barco, o espírito aqui dentro do homem, não é Espírito Santo, é o espírito humano, aqui dentro do homem diz: eu conheço esse andar, eu conheço o som desse passo. Aleluia! E o espírito humano faz o homem cair de joelhos diante de Jesus. Pá! E diz a Bíblia: quando viu ainda de longe, correu e prostrou-se diante dele. Algumas versões vai dizer: e o adorou. Aí os demônios afetam a mente, o corpo, e gritam com grande voz: que temos em comum Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Que temos em comum é: o que é que eu tenho? O que está em meu poder que é teu? Fingindo, dando uma de bestalhado, irmão. O diabo pensa que a gente é bestalhado, irmão. O que temos em comum, ou seja, o que temos de possessão, o que temos em comum, o que é que está em meu poder que é seu. Imagina Jesus dizendo: a alma dele, esse pai de família, esse homem, tem gente que não pegou. O que temos em comum, o que é que eu estou segurando que é teu? A alma dele. Você vai soltar a alma dele
hoje. Você vai soltar o corpo dele hoje. Eu vim aqui para livrar ele. Agora. Demônio fazendo o que crente não faz. Orando. Conjuro-te no nome de Deus. Mas rapaz, usando o nome do Senhor. Tu não usa, demônio usa. Tem crente pior que demônio. Não ora, demônio ora aí, ó. A Jesus pergunta no 9: qual o seu nome? Identidade. Eles respondem: legião, porque somos muito. Quantidade. Jesus pergunta por identidade. Eles respondem com quantidade. Jesus valoriza identidade. Eles valorizam quantidade. E tem gente que perde a identidade por causa... Não vou pra cá. Pra eu não falar errado aqui, a gente veio de Gol. Eu vim de Gol. Fala, Júnior, eu vim de Gol. Gol. Aí tinha uma revista no banco da frente. Eu puxei a revista e comecei a folhear. Aí tinha um camarada, um homem negro, nu, com a perna levantada, sentado. Eu falei, coisa feia. Passei a página. Uma mulher nua, de lado, colocando a mão assim. Falei, que cão é isso? Passei a outra página. Já uma mulher magra, nua, tatuada. Eu falei, vai chegar a matéria. Não, é só a página branca com gente nua. Aí chegou na matéria. As pessoas, na liberdade do seu corpo, se expõem nas redes sociais. Nova moda. A revista aprovando. Se expõem nas redes sociais para terem mais curtidas e seguidores. Eu falei, olha só, é verdade. E tem crentes entrando na onda, perdendo identidade por causa de quantidade. Davi entrou nesse caminho. Quis contar a quantidade do exército a quantidade de homens no exército sob sua liderança. Quantidade. Nabuco começou a olhar os jardins suspensos na Babilônia e disse: essa é a grande Babilônia que eu construí pela minha glória, para a minha magnificência. Ele queria falar magnificência, mas não deu conta, porque estando ele ainda falando, desceu uma voz do céu. E o juízo foi decretado sobre ele. Por causa de quantidade, tem gente perdendo identidade. O que é isso, pastor? Demônio. Aí, legião, porque somos muito. Uma palavra emprestada do exército romano para 6.000 homens. E rogava-lhe com insistência que não lhe enviasse para fora daquela região. Não nos tire dessa região, porque demônios fazem seus quadrantes em regiões. Quem sabe o diabo estava com dificuldade com peça para reposição. Não nos lança fora daqui, nos mande para os porcos, para que entremos neles. Aí Jesus disse: vai. Jesus disse sim aos demônios. Aí entraram nos porcos, que caíram no despenhadeiro. Quase 2.000. E se afogaram. Versículo 15. E aproximando-se de Jesus, viram aquele homem que fora atormentado pelos demônios e que fora possuído pela legião. Agora. O viram sentado.
sentado. Aquele que andava andando a noite inteira e gritando nos sepulcros, agora está em paz. Por que ele está em paz? Porque Jesus atormentou os demônios que atormentavam ele. Jesus atormentando atormentadores. Esse é o nosso Jesus. Mas o homem agora está em paz. Agora, segundo, vestido. Porque ele andava. Olha aí, revista da Gol. De onde vem essa influência que o pai não quer mais estar entre família? Inferno. De onde vem a influência de que o homem não quer o lar, mas sempre fora de casa? Inferno. De onde vem a influência da nudez, do corpo exposto? Daqui a pouco vão isolar e colocar no YouTube. Pode pôr. Da praia do nudismo, de mulher de obreiro postando foto de biquíni, de jovem que canta no grupo, sou de Deus, sou cheio do Espírito Santo, sou geração de Daniel, mas anda postando foto, mostrando os glúteos, mostrando os peitos, fazendo biquinho, fazendo foto sensual, para ganhar curtida, para ganhar seguidor. Imoral, sensual, serva do inferno. Deixa Jesus te libertar. Deixa Jesus te dar livramento. O Brasil é um país pornográfico. Esses dias eu ouvi alguém dizendo que Billy Graham disse: se Deus não cobrar dos Estados Unidos, ele se sentirá obrigado a pedir perdão a Sodoma e Gomorra. Se Deus não decretar juízo sobre o Brasil, Sodoma e Gomorra vai acusar o Brasil. Como no tempo de Jesus, Jesus disse: essa geração será julgada por Sodoma e Gomorra. Imagine o nosso país, que as crianças 3, 4 anos de idade, a mãe já dá mini saia de salto para a menina rebolar. Aí depois cresce, perde o controle da família, quer culpar Deus, quer culpar a igreja. Mas você não achava engraçadinho ela ficar rebolando pequenininha? Engravida, o que é que faz? Aborta. E essa geração está lutando para aprovar o aborto, que a maioria das causas de aborto no Brasil é resultado de imoralidade sexual. É quando ela percebe que está grávida: minha mãe vai me matar. Mas se a criança pudesse falar aqui, diria: minha mãe também vai me matar. Cobre seu corpo. Ninguém precisa ver suas coxas no culto. Você vai casar, Deus vai te dar um casamento abençoado. Como co-pastor, a gente acompanha muito a juventude. E ela chegou a dizer: ah, pastor, eu me apresento assim, para ver se alguém olha para mim. A Luana tem mais paciência, eu não. É porque é a única coisa bonita que a irmã tem para mostrar, o resto. Aí eu digo: quem pela carne conquista, quem pela pele conquista, pela pele será desprezada, porque a pele vai murchar. E se alguém passa a te valorizar simplesmente pelo corpo que se expõe, ele vai trocar você por outra que expõe o corpo. Como eu sou baiano, eu falo bestalhada. Não entra nesse status demoníaco, porque perdemos a inocência. E Adão e Eva, quando perderam a inocência, pegaram roupas de figueira,
permita-me, folha de figueira, curta e transparente. O que Deus faz? Mata um animal e cobre com pele. Blé! Tinha até sangue. Matou o cordeiro e os vestiu e os cobriu. É como se Deus dissesse: agora tá bonitinho, pode sair do jardim. Vestido. Tanto homens quanto mulheres precisam desse livramento. E ele, quando foi liberto, ele estava vestido. Porque quem é livre em Cristo não precisa se expor para conquistar. Oh, glória! Perfeitamente são em sua mente. E a Bíblia diz que as pessoas tiveram medo. O homem é estranho. Nos pés de Jesus, liberto e transformado, e assustaram. Porque o que Jesus faz é assustador. Então nós temos mais um livramento. Aí o homem olhou para Jesus e disse assim: deixa eu ir contigo. Aí Jesus disse: não, vai para tua casa. O demônio orou e Jesus disse: sim, vai para os porcos. Aí ele orou, Jesus disse: não, vai para casa. Vai para casa, porque antes de você ser um missionário, eu quero que você seja pai. Antes de você ser um missionário, eu quero que você seja marido. Vai para casa e conta para os teus quão grandes coisas te fez o Senhor. E como teve misericórdia de ti. Vai para casa e conta. Quem está entendendo essa palavra? 21. E Jesus passou novamente em um barco para outra margem. Ajuntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava à beira do mar. Chegou um dos... Gente, eu preciso de sua atenção agora, tá? Que é o último tópico. Primeiro, o livramento na tempestade. Segundo, o livramento espiritual do jovem de Gadara. Porque essas pessoas testemunharam, livres. Chegou um dos príncipes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu de joelhos. Ele é príncipe da sinagoga e reconhece que está na presença do príncipe da paz. Como diz Pedro, ele é o príncipe da vida. Se prostra diante de Jesus e suplicava dizendo: minha filha está à beira da morte, rogo-te que venhas comigo e imponhas as mãos sobre ela para que sare e viva. Por favor, diga: ele quer livramento. Aí a Bíblia diz no versículo 24: e Jesus foi com ele. Não é Jairo que está com Jesus. Isso é lindo, é Jesus que vai com Jairo. E uma grande multidão o seguia. A multidão segue Jesus, que segue Jairo. Olha que moral Jairo tem. Por favor, presta bem atenção, fica comigo. Versículo 22. Chegou. Quem chegou? Quem chegou a Jesus, gente? Fala. Quem chegou a Jesus? Bora. 1, 2, 3. Teve gente que não falou, hein? 1, 2, 3. Quem chegou? A Bíblia diz que quando ele vê Jesus, ele se prostra. Quem se prostra? Sério? Se prostra. E a Bíblia diz que ele suplicou. Quem suplicou? Tá, vem comigo, por favor, é necessário. Ah, pastor, mas é chato, mas é necessário. Se não quisesse cultuar, não viria. Versículo 24. Jesus foi com ela. Hã? Com ele? Ele quem? Ah, Jesus foi com Jairo. Jesus foi com Jairo. Quem se chegou a Jesus? Quem se prostrou? Quem suplicou? E quem está levando Jesus? Sério? Sim ou não? Sim ou não? É necessário. Tu vai pegar. Sim ou não? Jairo, sim ou não? Fala. Sim ou não? Ó, tu que tá falando. E a Bíblia também. Jairo se chega, Jairo se prostra, Jairo suplica, Jairo leva.
Leva quem? Jesus. Para onde? Para casa. Mas dali para casa há um caminho. Quem está levando Jesus? Jairo. Uma mulher. Eu vou te dar só uma dica. Não dê glória não, tá bom? Diga amém. Uma mulher olha e diz: eu só toco e eu sou curada. Jairo se chega, se prostra, suplica e leva. E ela diz: eu só toco. Eu estou falando isso para você não se envergonhar, é sério. Eu só toco. Aí ela veio por trás da multidão. Jairo veio no meio da multidão. Jesus chega, a multidão afluiu. Jairo é príncipe da sinagoga, é chefe, é rico, cai de joelho na frente de todo mundo. Ela, eu só toco. E ela vai por trás da multidão. Aleluia. 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 Ela vai por trás. Aleluia. Ninguém pode me ver. Ninguém pode me ver que eu tô aqui. Olha, pastor, ela tinha medo. Todo mundo tem medo. É igual gente que vem aqui, tem medo de levantar a mão, de confessar, de vir à frente, de assumir um compromisso. Ela vem por trás. Aí ela consegue tocar. Quem se chegou a Jesus no meio da multidão? Quem se prostrou? Quem suplicou? Quem está levando Jesus por aquele caminho? E ela só toca. Seja sincero comigo, tem milagre sem preço? Quem pagou o preço? Quem pagou o preço? Jairo. Ela só toca. Parece umas pessoas que estão me ouvindo em vários lugares. Não precisa ficar indo para a igreja. É só fazer campanha uma vez na semana. Não precisa batizar. É só tocar, faz campanha. Não precisa confessar Jesus como único Senhor e Salvador. Não precisa congregar, dizimar, sustentar missionário. Precisa não, é só tocar, faz sua campanha, toca e vaza. Você é crente? Eu gosto de ir na igreja, eu gosto das poltronas, ar-condicionado. Você é crente? Não, eu gosto de ir lá no domingo, umas músicas boas, o pastor fala bem, o pastor fala legal. Você é crente? Não, eu gosto de visitar, eu sou amigo dos crentes, eu sou gospel. Não há compromisso, há só um toque para me beneficiar. Ela toca e diz a Bíblia. Quando ela toca, sentiu. Porque a fonte do sangue estancou. E sentiu. Eu te pergunto, por favor, seja sincero. Tudo que sentimos é a realidade? Não. O que está acontecendo aí, pastor? Você está me confundindo? Tô não, é tu que não fica comigo. Porque o sangue estancou, ela sentiu, está curada. Logo, 30, Jesus percebendo que de si saíra virtude, porque ele tinha virtude, ele estava com o poder preparado. Para quem? Para quem pagou o preço. Quem pagou o preço? E quando ela toca, o sangue estanca, para de escorrer. Ela diz, estou curada. E sai.
ela sentiu e se retira. É um tipo de gente que a bênção começou, a cura começou, a libertação começou, a prosperidade começou. Porque você precisa entender que há bênçãos que são decreto, mas há outras bênçãos que são processo. E ela pensou que foi decreto, porque ela sentiu, ela disse: já recebi, não falei? É só tocar. Para que se prostrar? Para que se aproximar? Para que suplicar? Para que levar ele para casa? Não precisa disso tudo. E ela vai saindo, tocou, saiu. Jesus para. Quem me tocou? Tem que confessar, tem que se apresentar. Eu não quero discípulo oculto, eu não quero quem recebe milagre por causa dos outros e pensa que foi por causa da sua fé e vaza. Você está fingindo que não está entendendo, né? Sabe por que aquela bênção começou? Porque Jairo pagou o preço, porque Jairo orou, porque Jairo suplicou, porque Jairo está levando Jesus por aquele caminho. Se não fosse Jairo, ela não viria Jesus nunca. Tem gente que é porque a liderança está em oração que ele está sendo abençoado, mas anda falando mal da liderança. Tem gente que está debaixo da bênção dos pais. Tem empresa que está prosperando porque tem funcionário crente lá. Mas tem gente pensando que é tudo por causa dele. Jairo que trouxe Jesus por aquele caminho, ela toca e vaza. Jairo faz tudo isso e continua com Jesus. Ela não, toca e vaza. E Jesus pergunta: não é assim não, cadê você? Recebeu sem pagar preço e está se achando a última Coca-Cola. Cadê você? Quem me tocou? Aí Pedro, irmão, Pedro que era para frente. O senhor está bem? Por que, Pedro? A multidão te aperta e tu está preocupado com quem toca. O que? A multidão está te apertando. Se uma multidão aperta, como é que a gente vai saber quem tocou? Aí se eu fosse Jesus eu diria: não perguntei quem apertou, perguntei quem tocou. Quem me tocou? Esse quem me tocou é quem recebeu e não pagou o preço. Quem recebeu e saiu. Quem recebeu e não quer se apresentar. Quem recebeu e quer ser crente 007, ninja, mascarado, disfarçado. Mas se souber eu perco meus amigos, se souber eu perco a namorada, se souberem eu perco o emprego. Perca tudo, só não perde a presença dele, a unção dele. Quem me tocou? E ela não chega, ela não se apresenta, mas Jesus também não desiste. Quem me tocou? Não é assim não. Esse é o Jesus que ninguém quer apresentar, mas fica tranquilo, a gente apresenta. Quem me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Tu está preparado para dar glória? E a mulher, temendo e tremendo, respeita Jesus. John MacArthur diz que a expressão tremendo aqui é a mesma para Êxodo 19, quando Deus desce no monte e o monte tremia. Na hora de tocar e vazar, tranquilo, mas na hora de se apresentar. Mas ela, eu quero que as irmãs dêem glória bem forte agora. Mas ela aprendeu. Tu disse que ia dar glória, então bora lá. Então a mulher, temendo e tremendo, consciente do que nela foi realizado, veio.
pastor, o que é vir? Vou te explicar. Se chegou. Está imitando quem agora? Aleluia! Essa é a primeira. Se chegou. Segundo, agora tu vai dar glória, senão vai voar o microfone. Se chegou. Segundo, se prostrou. Quer ser livre? Fica com ele. Quer ser livre? Se humilha diante da grandeza dele. Ah, é porque Jesus não é eu. Porque se fosse eu, aprendeu, não. Início do texto. Quem se chegou? Quem se prostrou? Quem suplicou? Quem levou Jesus? Entendeu? Para chegar onde Jairo chegou, tem que passar por onde Jairo passou, rapaz. Aí ela se prostra. Quando ela se prostra, veio, se prostrou diante dele e lhe declarou toda a verdade. Há 12 anos eu sofria. Aí eu vim por trás. Eu não vim fazendo tudo que Jairo fez, não. Aí eu toquei, já estava indo embora. Eu recebi mesmo. Aí eu vi o senhor falando assim: quem me tocou? Aí a multidão parou. Como é que eu passo? Aí foi eu que tocou o senhor. Foi eu. Quem te tocou? Foi você? Fui eu quem te tocou. Fala comigo, fala comigo. E se ela tivesse ido embora? Ela ia perder. Isso aqui, ó. 34. Filha. Filha. Chularamandoria. Você perdeu sangue, mas você ainda tem pai. Filha. Você perdeu dinheiro, mas ainda tem pai. Filha. A tua fé. Você perdeu força, mas ainda tem fé. Filha. A tua fé. Adore, se pode, adore. Se faltar pai perfeito aqui na terra, porque falta, tem um pai perfeito e celestial que não te abandona, que acredita em você. Ele é o pai perfeito, ainda que sejamos imperfeitos. Gente, eu não preciso mexer com você, eu não sou profissional de púlpito. Eu gosto de pregar a palavra que Deus me ilumina. Mas pega na mão de uma pessoa, aí na nave da igreja. Pega. Pegou na mão de uma pessoa, fala assim, ainda que você desista de ser filho. Fala, ainda que você desista de ser filha, Ele não desiste de ser teu pai. Pai nosso no céu, santo é o buscamos sua vontade seja. Só a igreja e o violão, só a igreja.
o céu descer. Deixa o céu descer. Sua família vai ser um pedaço do céu. Sua casa vai ser um pedaço do céu. Seu ministério vai ser um pedaço. O teu é o reino teu. Deixa o céu descer. É a glória Pra sempre. Deixa o céu descer. Mas teu é o reino teu. É o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. E aí, pastor? E aí? Calma. Filha, vai em paz. Filha, vai em paz. Agora. E fica livre. Fica livre deste teu mal. É agora que ela está curada. Lá atrás a cura só começou. O que te cura não é o que você sente, é o que Ele fala. Deus te diz: o que te governa, o que te define não é seus sentimentos, é o que Ele fala. Agora ela é curada. Não no toque que vai embora. É na humildade pública. É na confissão pública. É quando Ele fala. Teve livramento em meio à tempestade. Teve livramento de demônios. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Fala comigo, igreja. Nós ordenamos em nome de Jesus todos os demônios que nesse bairro, que nessa cidade, que nesse estado, que nesse país estão assolando vidas. Diga: nós te ordenamos. Saiam, sejam acorrentados, lançados no abismo. Solte a família, solta esse casal, sai dessa empresa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Teu é o reino teu, é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Tem alguém aqui que está afastado do Evangelho? Você que não é evangélico, me deixa orar por você. Deixa a igreja orar por você. Sai do seu lugar. Algum irmão vai te convidar, vem com ele, vem com ela. Tá vindo um rapaz ali, alguém acompanha ele, alguém vem com eles. Vou pedir mais uma vez, alguém acompanha. Um irmão ao lado dela. Deus te abençoe. Fica aqui que a gente vai orar por você. Um adolescente ao lado dele, um irmão ao lado dele.
Sai do seu lugar, vem cá. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu, sai do seu lugar, vem cá. Acertar, mas deve ser. Alguém vem com ela. Desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite. Volta, filha. Apaga o seu passado. Volta, filho. Não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Volta, filha. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. ele não desiste. Volta, filha. Volta, filha, papai. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, Mas a tristeza, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite. Volta, filha. Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Vem pra Jesus. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, oh. Ele não desiste. Não desiste, vem. Ele não desiste. Vem pra papai. Vem pra papai. Ele não desiste. Ele não desiste. Olha lá. Vem com ela. Ele não desiste. 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 Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Oh, 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 oh. Estenda as mãos pra cá, igreja. Jesus, Tu és o atormentador dos atormentadores. O Senhor acalma as tempestades da vida. E o Senhor completa o processo da cura na vida de todo mundo.
Faz na vida deles, faz na vida delas. O Senhor marcou essa noite para entrar na vida deles. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, ensina a santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vocês que vieram à frente, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Paulo escreveu à igreja de Deus em Roma, crendo com o coração, confessando com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, será salvo. Capítulo 1 de João está escrito que quem recebe o Filho de Deus recebe o poder de ser chamado Filho de Deus. Todos vocês que vieram à frente se reconhecem Jesus como Filho de Deus, como próprio Deus. Se reconhecem Jesus como o único que pode perdoar e salvar vocês. Vão repetir junto comigo. Só um pouquinho, Messias. Toda a igreja em silêncio, por favor. Os aqui na frente vão falar após mim. Digam, feche os olhos, por favor. Abaixe sua cabeça, sinal de reverência a quem é maior e está acima de nós. E fala comigo, Senhor Jesus. Eu te recebo como meu único Senhor e meu Salvador. Muda-me. Escreve meu nome no livro da vida. Recebe-me de volta como filho teu. Amém. Aplaude eles. Abraça eles. Essa igreja é a família de vocês agora. Essa igreja é a família de vocês agora. Vai cuidar de vocês. Deus abençoe vocês. Menos de mim, menos de mim. Cuida deles, anota o nome deles. A juventude desce aqui para abraçar eles. Da paz do Senhor, ministra uma bênção sobre a vida deles. Os que já voltaram pro lugar, abraça ela aí, irmão. Abraça ela aí, irmão. Abraça ele. Abençoa a vida dele, abençoa a vida dela. Fala que você vai cuidar dele. Fala que você vai cuidar dela em nome de Jesus. Pode abraçar de 2, de 3, mas abençoa eles.
Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse pelo link na descrição.